Oi, gente! Vem cá, vocês gostam de teatro? E de show, vocês gostam? Então, hoje eu vou dar uma dica para você. Eu vou falar de uma pessoa que sabe tudo sobre fazer teatro e dar um show. Marcelo Crivella. Ele mesmo, o nosso prefeito. Ou vocês não viram o showzaço que ele fez na Linha Amarela naquele domingo, 27 de outubro. Ele chegou lá com um trator e tudo para mandar botar abaixo as cabines de pedágio, sem nenhum aviso prévio. Ele jogou para a plateia e fez um belo no teatro que já virou novela, porque se estende até agora. A atitude do prefeito divide opiniões e abre uma discussão importante, não só sobre o pedágio, mas também sobre mobilidade urbana e cá entre nós. A mobilidade da cidade do Rio de Janeiro é uma das piores do mundo, segundo vários especialistas. Todos os dias, o carioca gasta, em média, 90 minutos no deslocamento entre a casa e o trabalho. É uma partida inteira de futebol, gente. Sem falar nas ruas esburacadas, nos semáforos com defeito, nas péssimas sinalizações. Problemas que deveriam ser sanados com dinheiro público. Ou não? Bem, rodovia privatizada, em um país onde liberdade de ir e vir é um direito assegurado pela Constituição, pode ser um daqueles paradoxos da vida real. Não é uma regra simples, já que a manutenção das rodovias custa dinheiros e nem sempre isso é legal para os governos. Eu posso entender que trechos extensos, geralmente aqueles que ligam vários municípios ou mesmo regiões do Brasil, eles precisam de uma administração que seja menos custosa aos cofres públicos, entendo. É aí que entra a concessão. O poder público dá a uma empresa privada o direito de administrar a via e cobrar pelo serviço. Mas esse não é o caso da Linha Amarela, que é uma via urbana. Isso se choca com a própria Constituição, que proíbe municípios de legislar sobre pedágios. A própria história da Linha Amarela é bem confusa. Apesar de ter sido projetada nos anos 60, o projeto só saiu do papel em meados dos anos 90 e foi alvo de inúmeras polêmicas, como a falta de transparência nos gastos com as obras, remoções e uma série de outras questões. Desde então, a via é administrada por uma empresa privada chamada Lanza. É fato que a Linha Amarela desafogou o trânsito e melhorou muito o acesso a bairros como Jacarepaguá, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Freguesia Pichincha, Água Santa, Encantado, Engenho de Dentro, Abolição, Del Castilho, Pirares, Inhaúma, Higienópolis, Bom Sucesso, Manguinhos e Ilha. Mas pagar R$ 7,50 de ida, mas R$ 7,50 de volta é um absurdo. A Controladoria Geral do município comprova isso, quando diz que uma tarifa de R$ 2,00 em apenas um sentido seria suficiente para a manutenção da via. Mas, voltando ao show do Crivella, aquilo foi um ato demagógico e desmedido que causou enorme constrangimento aos funcionários da Lanza, que são trabalhadores e não tem nada a ver com isso. Mas é preciso que a gente entenda que tudo ali foi muito bem pensado. Falta menos de um ano para as eleições municipais e a gestão do Crivella se consolida como uma das piores da história da cidade do Rio de Janeiro. A essa altura, só o que resta é fazer um marketing político para tentar reverter sua impopularidade e garantir a reeleição. Apesar de ser inconstitucional em sua essência, o acordo entre a Lanza e o município do Rio é firmado por um contrato que não pode ser quebrado sem mais nem menos numa noite de domingo. Existe um trâmite, existem cláusulas de multa em caso de rescisão antes do término do contrato. E neste caso, existe um contrato com validade até 2037. Outro fato é que Crivella não agiu pelo fim do pedágio, mas pelo seu controle. Ele simplesmente quer que a prefeitura passe a cobrar o pedágio diretamente e não mais a Lanza, tentando com isso aumentar a arrecadação do município. Essa mudança de mãos, chamada de encampação, foi aprovada esta semana na Câmara dos Vereadores por unanimidade. É claro que entre a prefeitura e uma empresa privada, que tem por princípio o lucro, eu prefiro que a prefeitura arrecade e estabeleça uma taxa mais barata. Mas o ideal é que não haja pedágio nesse trecho. Já não basta a tarifa de ônibus ser uma das mais caras do mundo, o serviço um dos piores. Já não basta o engarrafamento caótico do dia a dia, o alto preço da gasolina com desmonte do governo federal. Pagar para atravessar de um bairro para outro? Bom, agora a Justiça determinou que a Lanza permaneça na administração do pedágio e restabeleça a cobrança imediata da taxa, que é abusiva.
A prefeitura prometeu recorrer e essa queda de braço parece não ter fim. A única certeza que eu tenho é que o transporte público no Rio segue sendo uma máquina de dinheiro para empresários que de tempos em tempos financiam campanhas eleitorais que são convenientes aos seus interesses. As eleições estão chegando. É hora de ficar de olhos bem abertos para não cair nesse teatro. O que o Rio precisa é se tornar uma cidade em que a mobilidade urbana e o transporte público sejam coisas sérias.